Boa tarde a todos. Eu sou a Michele, sou do Alambique Quinta Benedito, sou produtora de cachaça aqui em Joanópolis e hoje eu estou aqui para contar um pouco da nossa história, como começou o Alambique Quinta Benedito e também uma explicação de como que é a produção da cachaça. Vou mostrar em vídeo, né, depois, porque eu não consigo trazer aqui os equipamentos, né, as coisas para fazer, para mostrar para vocês. Bom, o Alambique Quinta Benedito, ele nasceu de um sonho, né, e ao mesmo tempo de uma necessidade. O meu sogro e a família dele, né, o meu sogro me começou, né, a produção da cachaça, mas antes ele trabalhava com produção de leite, tirava leite lá no sítio, e com o passar dos anos, né, o leite foi cair no seu valor e diante dessa situação ele, né, pensou assim em buscar uma outra atividade para poder agregar na família, né, aumentar a renda familiar. E o meu sogro, como um apreciador de cachaça, ele teve essa ideia, diante dessa situação, ele teve essa ideia de por que não fazer cachaça, né? E foi então que ele começou assim, ele pegou, vendeu parte do gado que ele tinha, comprou os primeiros equipamentos, o engenho, a panela de cobre, caixa de inox. Ele comprou as primeiros equipamentos para começar a produção de cachaça. Com o passar do tempo, né, ele começou a fazer as primeiras cachaças, mas não foi assim do jeito, não deu muito certo, porque ele não tinha assim curso na época, né? O que que ele fez? Primeiramente, ele buscou, foi atrás de alguns conhecidos dele que já produziam cachaça aqui na região, pegou uma explicação e a partir disso ele começou a produzir a cachaça, né? Então as primeiras produções ainda ficou meio assim, mas ele assim, ele não desistiu, ele continuou a produção, mesmo com sabendo pouco, ele continuou. Com o passar do tempo, ele recebeu um convite. Ele recebeu um convite vindo aqui da Secretaria da Agricultura da cidade, e esse convite era para fazer um curso de produção de cachaça em Belo Horizonte, em Minas. Ele aceitou, né, logicamente, esse curso. O curso teve duração de 2 dias. E nesse curso, tinha como fundamento aprender a fazer cachaça, açúcar mascavo e rapadura. Ele foi, fez o curso, ficou 2 dias lá em Belo Horizonte, voltou e assim, né, com o conhecimento, ele deu início daí fazer certinho a cachaça. Foi fazendo cachaça, mas ele não parou com a produção de leite, ele ainda tirava leite, né? E daí foi indo, a cachaça foi pegando fama, ele foi produzindo, os amigos dele foi ficando, né, ele foi oferecendo para os amigos, eles foram gostando da cachaça e, né, foi dando certo o negócio. Quando ele viu que a cachaça era o que ele queria ficar, seria, né, a atividade oficial, ele parou de fazer parou de tirar leite e pegou, né, o restante do gado, vendeu o restante que sobrou e melhorou a produção da cachaça. Então, ele melhorou a estrutura lá no sítio, ele usou todo o resto do gado, vendeu, ele melhorou a produção da cachaça, melhorou a estrutura, comprou mudas para poder a gente fazer o primeiro canavial, nós plantar, né, para criar o primeiro canavial. E assim foi indo. E assim foi fazendo cachaça, foi cada dia mais ficando conhecido. Meu sogro, João Batista, né? Foi ficando conhecido, o João do Alambique, o João da Cachaça. E foi vendendo lá no sítio. Depois a gente teve um espaço na beira da estrada, aonde foi ficando cada dia mais conhecido, né? E hoje, o meu sogro era aposentado, daí eu e meu marido que a gente toca a empresa hoje, né? Então a gente dá continuidade à
a essa produção de cachaça, a essa arte, né, que a gente já está aí, né, contando desde o comecinho. A gente começou, no caso, o meu sogro começou em 1995. Então, mais ou menos aí, quase 30 anos aqui em Joanópolis produzindo cachaça. E hoje é eu e meu esposo que dá continuidade. E se Deus quiser, vamos passar aí a produção para os filhos da gente também e vamos continuar. Né? E vai rodar um vídeo aqui, né, daqui a pouco, e para mim explicar para vocês como que é passo a passo, sim, parte por parte, como que é a produção da cachaça. Hoje a gente tem a cachaça branca, que é a tradicional, né? A gente tem a cachaça amarelinha, que é envelhecida em carvalho. Fora as cachaças, a gente faz licor também. Esse licor aqui é famoso, duvido quem não conhece. É o licor de maracujá que a gente faz. E tem licor de amarula também, né? E eu tenho outros sabores também de licor. Então, é que eu não consegui trazer todos aqui, mas eu tenho bastante sabores de licor. Tem amarula, chocolate branco, tem licor de café, doce de leite, né? E essa é a nossa história. A gente começou pequenininho, meu sogro começou pequenininho com um sonho, e hoje a gente está aqui, graças a Deus. Estou aqui nessa feira a primeira vez, um pouco nervosa, né? Vocês me desculpem, mas é isso aí. A gente tá aí, agora assumiu o negócio da família e estamos tocando. Obrigada. Pode pôr. Então, aqui nesse vídeo vou mostrar um pouco de como que é a produção lá no sítio, né? Então, aqui começa com o corte da cana, a chegada da cana lá no nosso espaço. A cana é nossa lá mesmo, na propriedade, né? A gente tem a plantação de cana, como eu falei no começo. Aqui é a moagem da cana. A gente tem todo o processo de moagem. Aqui é o caldo de cana que cai nessa caixa de inox, né? A gente vai moendo e vai reservando nessa caixa. Depois daquela caixa, através de bomba, a gente traz para essa sala, que a gente chama sala de fermentação. Aqui dentro dessa caixa de inox, ela tem o fermento, né? O fermento são leveduras da própria cana, que a gente usa para fazer a fermentação do caldo de cana. A fermentação do caldo de cana nada mais é que são assim as leveduras que elas se alimentam do açúcar do caldo da cana. E ela transforma esse caldo, o açúcar em álcool. Aqui, ó, é o processo de fermentação. Esse processo aqui dura 24 horas. Então, ele fica 24 horas, assim, ó, fermentando. É um processo natural das leveduras em contato com o caldo de cana. Depois daquele processo, através de bomba também, a gente coloca nessas panelas do fogão a lenha. Acende o fogão a lenha. Aqui tá as panelas de cobre. Dentro dessa panela, a gente coloca aquele caldo fermentado, depois que passa, né, de 24 horas. Daí a gente coloca nessa panela, fecha bem fechadinho, acende o fogão a lenha. Ali o caldo vai ferver e vai subir o vapor por toda essa parte da panela, ó. Essa parte da panela sobe o vapor, o caldo fica fervendo lá dentro, sobe o vapor. Aqui nessa caixa de inox tem uma serpentina, onde tem água. Quando o vapor entra em contato com a serpentina dentro da água, ele condensa, ele se resfria. E daí aqui sai a cachaça, nessa bica ali, ó.
Então, não tem álcool. O álcool da cachaça é a cana, é a fermentação da cana. Isso, é. O caldo de cana, quando tá moendo, ele não contém álcool. A hora que fermenta, que passa pelo processo de fermentação, daí as leveduras, né, come o açúcar que contém, se alimenta, né, do açúcar que contém o caldo de cana e ele transforma em álcool. Tanto é que se você pegar o caldo de cana é doce. Depois que passa pelo processo de fermentação, ele já não é doce mais. Ele fica meio azedinho. Então, é um processo químico. É um processo químico, só que é natural. Natural. Isso. Olha lá, daí aqui sai a cachaça. Vamos fumar. Esse vídeo eu fiz assim bem grosseiro, né? Porque é muito detalhe, né, na produção de cachaça. E ali, na hora ali do processo, envolve a parte de medição do grau alcoólico, porque não é toda, assim, desde o começo até o final, não é toda a cachaça que a gente utiliza. A cachaça, ela tem as partes boas dela e tem as partes que a gente descarta. Então, tem todo o processo de medição. Pode falar. A cachaça, ela não tem validade. O bagaço da cana, o bagaço lá no sítio eu uso para adubar a propriedade. Então, quando a gente faz a parte da moagem da cana, que solta aquele bagaço a gente reutiliza para adubar toda a propriedade. Então, serve como adubo. Você faz em rapadura? Sítio? Rapadura eu não faço. O meu a gente não consegue fazer, só a cachaça. A rapadura a senhora pega assim o caldo de cana e coloca a ferver. Vai fervendo. Daí ele tem que saber o ponto dele para tirar da panela. Isso, para tirar da panela de cobre e colocar no espaço para ele endurecer. Mesma coisa do açúcar mascavo também. Legal. Oi? O fogão? Sim, é alimentado com lenha, a gente usa bagaço. Também dá para alimentar o fogão. Certo? É isso aí, gente. Essa é a nossa história. Obrigada. E quem quiser provar, eu tenho aqui o licor para provar. Tenho cachaça também para vocês provarem. Fica à vontade, eu ponho aqui para vocês.